Você sabe como se comportar em uma entrevista de emprego? Como destacar suas habilidades e qualidades pessoais? E mais, como transformar uma vaga temporária em uma oportunidade efetiva? Quem sabe não é seu sonho que está nos acompanhando agora, hein? É sobre essas estratégias que vamos conversar agora aqui no nosso estúdio com a gestora de RH, especialista em gestão de pessoas e seleção de talentos, Andresa Araújo. Muito bom dia, Conexão Clube Tambaú. Seja bem-vinda, viu? Que bom. Bora desde o iniciozinho, né? Falar de todas as categorias. Desde aquelas pessoas que pretendem ter o primeiro emprego, desde aquelas pessoas que, assim como a gente, né, são um pouco mais experientes, já têm uma certa idade, são de outras gerações também, porque a gente já sabe de algumas condutas que podem ser bem aceitas ou não. E o mercado também tem mudado. A gente falava no início do programa sobre perfis, né? Antigamente se tinha aquele perfil mais fechado, com algumas alterações ou não aceitações de corpo, de cabelo, enfim, de forma de se vestir, piercing, tatuagem, aparência, né? tanta Aparência, coisa. A gente aparência. alcançou tudo isso, né, Batalha? Desde, tem que ficar engomadinho, como diz a história, mas agora você pode ser um pouco mais despojada, ser mais você, seja você. Vai depender da vaga. Vai depender da vaga. Bom dia mais uma vez, Andresa. Bom dia, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. E realmente, para você se preparar, né, para uma entrevista de emprego, para você estar ali disponível para aquela empresa, para você, antes mesmo de você ir na empresa, deixar o seu currículo, é importante que, primeiro, você pesquise sobre aquela empresa, né? A empresa que você está ali querendo se inserir, pesquisar sobre ela, missão, visão, valor. São poucas pessoas que hoje em dia fazem isso. Então, é importante que você, caso você queira se destacar, já tenha esse diferencial. Pesquisar sobre a empresa, a localização, né? Se a empresa ela é uma empresa de porte médio, pequeno ou grande. É importante que você busque, né, informações básicas sobre aquela empresa, o ramo que a empresa trabalha, né, com que ela trabalha, o que ela almeja dentro do mercado. Então, é importante que você tenha esse preparo prévio antes da entrevista. É importante também se preparar estrategicamente para a sua vida. Por exemplo, às vezes você consegue um trabalho que você mora no bairro do Cristo, mas esse seu emprego vai ser lá em Mumbaba, fica distante, né? Você precisa rever também toda essa situação. Não é que eu esteja dispensando o emprego, mas para minha logística isso não funciona. Por quê? Porque eu vou chegar atrasada todo dia, ou eu vou ter que acordar mais cedo para dar conta das crianças, ou eu vou ter que me programar para fazer um deslocamento longo, retornar também é difícil, e eu chego muito cansada para o outro dia trabalhar de novo. Tem que se pensar em todos os pontos, né, Andresa? Com certeza. Se pensar também assim, muitas pessoas acabam se expondo a esse tipo de situação porque realmente precisa, né? Então, ali tem aquele trabalhador, aquela trabalhadora... A questão da segurança, né? Pelo menos eu estou empregado, Exatamente. Né? Então, assim, muitos eles se expõem nessa situação justamente porque realmente precisa daquele emprego, daquele salário. E aí fazem o possível e o impossível para se manter ali naquele local. Mas aquelas pessoas que realmente... buscam um objetivo mais fiel à sua vida, no sentido que eu prezo muito pela minha qualidade de vida, prezo muito no sentido de que estou ali, né, posso ter esse privilégio de escolher uma empresa que seja perto da minha casa, seja perto da onde eu moro, até a questão mesmo da logística, né, do dia a dia da pessoa. Então, tem casos e casos, vai depender aí. Agora, você foi falar, eu vou chamar você, com certeza bem mais nova que eu, uma jovem que está aqui na minha frente. Você foi num ponto aí que me chamou muita atenção. Toda segunda-feira, geralmente, a gente traz ou aqui ou na TV vagas do Cine, de uma pessoa da Paraíba. 800, 900, 600 mil vagas. Aí a gente diz, por que essas vagas não estão sendo preenchidas? Será que os candidatos não estão sabendo se comportar na hora da entrevista, que é aquela primeira impressão? Quais são os principais erros que as pessoas cometem justamente nessa primeira impressão?
Olha, a primeira impressão, por mais que seja boba, mas que não é, Ah. é a É aqui questão... fica. É a que Esse ditado fica, vale mesmo, né? É a questão da sua apresentação, né? Sua apresentação pessoal, suas vestimentas, né? Estudos dizem, né, que a pessoa, ela vai lhe julgar ali nos 5 primeiros segundos que você vê ela. Então, é importante que você tenha uma boa apresentação, que você se vista adequadamente para aquela entrevista, né? Vai depender muito. Hoje em dia depende. Por exemplo, se for empresa de marketing, muitas empresas de marketing preza por aquele público mais despojado, que tem uma autenticidade, né? Aquelas pessoas que têm uma personalidade bem aflorada. Mas já se for empresas corporativas de outros ramos, uma coisa mais formal. Tipo né? advocacia, contabilidade. Exatamente. Administrativo. Exatamente. Aí cabe apostar num clássico mais, né? Exatamente. Uma coisa mais formal. Para as mulheres, eu não recomendo, assim, blusas decotadas, né? Roupas muito curtas. E para os homens, assim, evitar bermudas, chinelo, camisa regata, que não vai passar uma boa impressão a princípio. Eu acho também que a questão, além da roupa, o comportamental. Se preparar para esse momento. Eu sei que é difícil, às vezes você está com 17, 18 anos, buscando seu primeiro emprego, não tem a confiança de olhar nos olhos do empregador e a oratória para dizer, olha, eu quero fazer isso pela empresa, eu me disponho a isso, eu sei que eu não estou pronta ainda, mas eu posso me preparar para isso. Eu acho que a personalidade nesse momento também é muito importante, né, Andressa? É demais, a pessoa precisa ter a consciência, a pessoa que está entrevistando também ter essa noção, né? Se for um primeiro emprego, por exemplo, de um jovem, vamos dizer assim, um jovem aprendiz. Então, assim, a gente vai ter perguntas e perguntas. A gente não vai entrevistar uma pessoa, um jovem aprendiz, da mesma forma que a gente entrevista uma pessoa que já tem uma bagagem aí de... Então, o RH faz esse filtro, o empregador faz esse filtro. Precisa fazer, porque a forma que eu vou lhe entrevistar não vai ser a mesma forma que eu vou entrevistar um jovem de 18 anos. É totalmente diferente. É importante que as empresas se preparem também para esse tipo de entrevista. E se você pega uma pessoa de meia idade? 40, 50, 60 anos, buscando ali, motivado como se fosse um adolescente. Mas a abordagem dela também não é algo que lhe passe tanta confiança. Isso influencia? Influencia. De repente é uma pessoa que tem uma experiência mais operacional, não sabe muito se comunicar bem. Para essas vagas mais estratégicas fica um pouco mais complicado, porque as empresas precisam justamente de pessoas que falem bem, que se comuniquem bem, que deixem claro, né, o objetivo, que saiba contornar certas situações, né, no dia a dia. Mas se aquela pessoa ela tem o valor dela em relação ao trabalho operacional, que é de extrema importância. Muitas vezes ela não tem o conhecimento, mas o que ela faz, o operacional, que ela faz, outra pessoa não faz, só quem faz é ela. Então, por isso que às vezes é tão difícil substituir. Exatamente. Não é insubstituível, mas se você for um bom profissional, a empresa sente falta. Com certeza. Vai depender muito. E o RH, ele tem essa função de olhar, de monitorar, né, de saber até o objetivo pessoal daquele colaborador que está ali, né, daquela pessoa que está querendo entrar dentro da sua empresa. É importante que a pessoa deixe claro, né, o objetivo dela, se ela quer contribuir, o que ela busca para a vida pessoal dela, se está um pouco equiparado com o que a empresa precisa, né? Se aquela pessoa vai estar ali médio, né, curto ou longo prazo. Currículo. Ainda é importante preparar um bom currículo? Eu, por exemplo, vou falar da minha experiência. Há 20 e poucos anos, cheguei na TV, na Rádio Correio, na época, se chama Correio de Comunicação, e levei meu currículo simples, não tinha nada. Tinha passagem, praticamente nada. Passagem pela TV UFPB, coisa simples. Na época, a informática era bem básica, porque praticamente, né, mal se usava computador. Hoje em dia, depois de 20 anos, graças a Deus, depois, né, de se consolidar, você praticamente nem apresenta currículo, né? Não, foi a primeira e única vez que eu apresentei, porque as pessoas já conhecem seu trabalho, então vão fazendo os convites. Quem está começando agora precisa investir
em currículo? Precisa. Se você é uma pessoa que não conhece muitas pessoas, não tem um network muito firmado, é importante que você mantenha o seu currículo atualizado. Um currículo enxuto, não precisa O que passar... precisa ter lá, Andressa? Porque às vezes é tão complicado. E muitas vezes as pessoas não sabem nem colocar o que quer, o que está buscando. Formatar também, até né, o informação. currículo, né? A formatação do currículo, como arrumar aquelas informações. Tio, até tudo, informação né? pessoal. O que é Também. necessário? É importante dar um endereço? É importante dizer se é casado, se não é casado? O que é importante ter ali, né? Dependendo da vaga, é bom dizer que tem CNH, não tem? É verdade. Como é que funciona isso? É, Eu sei que cada caso é um caso, mas de forma geral, assim. O que é importante estar ali? Porque tem gente que diz até que é separado, tem 3 meninos, tem 10 meninos, tem 5 meninos, tem 2 meninos. É necessário isso ali, naquele momento ali do papel? Não essa informação. Vai depender muito da vaga, como você falou. Mas as informações básicas que eu diria para se manter num currículo é endereço, telefone, e-mail, telefone atualizado, porque muitas vezes tem pessoas que colocam currículo com um telefone que nem existe mais, quando a empresa vai entrar em contato não consegue. É bom um telefone, né? Dois ou três confunde. Até dois telefones dois. é bom. Porque Informar lá o que é a ligação, que é o WhatsApp, se tiver essa diferença. Exatamente. E-mail, o objetivo, qual o seu objetivo, qual é a área que você pretende atuar, né, na empresa. As experiências de trabalho que você já teve, eu costumo dizer que é importante que você coloque as 3 últimas. Não mais do que isso, porque depois disso, o que você precisar falar, você vai falar na hora da entrevista, né? Fui empregada há 20 anos, não precisa botar aquilo ali, não. As 3 mais recentes, né? Um currículo bom é um currículo enxuto de 1 a 2 páginas no máximo. Informação, rede social. É importante. As empresas olham para as redes sociais na hora de contratar também? Olham, fazem uma varredura, vê quem é você. Vocês né? olham? A gente Isso olha. pesa na hora de contratar, de decidir. Ih, deixa eu ver, empatou entre 2 candidatos. Vamos desempatar na rede social? Acontece? A gente não é critério de desempate, Não. mas a gente olha justamente para saber se é uma pessoa que se expõe muito, se é uma pessoa que Isso é um vida louca. Um vida louca. Eu pensei nisso, o vida louca, o que vira à noite na night. Tá assim. Se tem posicionamentos muito radicais. Mostra né? que tá tomando cachaça durante a semana, ele pode faltar no outro dia. Tem umas coisas. Às vezes acontece da gente receber, por exemplo, um atestado, mas na rede social tá lá. Tá lá na balada. Vivendo la vida, viva la vida. Pediu tanto emprego, ó, imagina a face de vocês vendo isso, viu? Porque me pediu tanto, disse que estava desempregada há tanto tempo, precisando para comprar isso, aquilo, E passando as qualidades, necessidade. eu sou responsável, eu pontual. sou isso, pontual, né? Quando vai ver na rede social é o oposto. Não. Andressa, é assim. Mas é extremamente importante. Hoje, eu acredito que não seja critério de desempate, mas a rede social ela faz parte, sim, do processo avaliativo da pessoa. E não só isso, em relação ao que o pessoal costuma colocar, portador de todos os documentos necessários. É uma das coisas que eu não recomendo, porque assim, os documentos, eles precisam ser necessários realmente, mas não precisa contar no currículo. Não precisa estar lá constando. Porque caso você vá ser selecionado, você vai precisar dos seus documentos para apresentar. Então, assim, é uma redundância. Não precisa você dizer que é portador de todos os documentos, porque obrigatoriamente você precisa ter os documentos para poder ser contratado, se inserir naquela vaga de emprego. Andressa, outro dia a gente trouxe aqui como assunto do dia um empresário que disse nas redes sociais, esse vídeo viralizou, foi abordado em diversos programas por sinal de comunicação, que ele só contrataria atualmente pessoas com mais de 30 anos. A gente até comemorou assim. Foi. Por quê? Porque as pessoas com 30 anos, na mentalidade dele, no pensamento dele, teriam mais responsabilidade, seriam pessoas que valorizariam mais o emprego, seriam pessoas que ele não teria que estar pedindo tudo sempre, seriam pessoas que seriam, vamos dizer assim, independentes, né? E demonstrariam que tinham mais interesse pela vaga, pela oportunidade do emprego.
Na prática, é assim está funcionando? Está tendo alguma questão relacionada às novas gerações, entre 20 e 25, 26 anos, estão tendo dificuldade em lidar com regras na empresa, em lidar com situações, hierarquias, a questão de educação mesmo, e respeito. Vocês percebem isso? E como trabalhar isso, reverter essa situação? É uma realidade, né? Hoje em dia é uma realidade que a gente vem passando com essa nova geração, justamente porque eles são muito livres, né? Vamos dizer assim, não, tô ali, mas eu posso sair a hora que eu quiser, eu posso procurar outra coisa a hora que eu quiser, tá ali nas redes sociais, aparece na palma da mão dele direto. ali, né, as oportunidades. Então, assim, a gente trabalha muito com essa questão dos jovens aprendizes. A gente busca ter um acompanhamento mais de perto em relação a eles, justamente para mostrar para eles que o mercado corporativo ele não funciona dessa forma. As pessoas que estão ali inseridas, elas buscam uma estabilidade, elas buscam ter, né, aquela coisa certa. Então, assim, muitas empresas focam realmente em pessoas 30 a mais, 40 a mais, justamente porque são pessoas que pensam que por conta da idade ou por conta de outras coisas, não vão ter as mesmas oportunidades daqui para frente. Então, assim, é totalmente aceitável que as empresas elas queiram essas pessoas, né, nessas idades, justamente para não ter uma rotatividade muito alta na empresa. Então, a empresa também busca a estabilidade, ter aquele colaborador que esteja ali contribuindo, que dê o melhor dele, que a empresa possa ajudá-lo também. Então, é uma realidade que hoje realmente a gente percebe, né, nessa geração mais novinha, que muitas vezes tem essa dificuldade não só de tá ali no ambiente corporativo, nas relações interpessoais, mas também, assim, o controle do celular, né? Gostam muito de ficar no celular. Então, é uma das coisas que a gente precisa monitorar de perto para que não atrapalhe, né? O processo. E, às vezes, tem um processo que é a dependência dos pais. Por exemplo, vai para entrevista de emprego com 24, 25 anos acompanhado do pai e da mãe. Então demonstra que você tem aquela independência já como adulto para solucionar as suas situações próprias, né? Para enfrentar o seu mundo. É importante que a família, né, caso ela queira que aquela pessoa seja independente, deixe ela tomar a frente. Pelo menos até a porta, né? Ah, minha filha, boa sorte. Já aconteceu de eu entrevistar uma pessoa que quem estava fazendo a ficha era a mãe da pessoa. Eita! Então aí a gente chamou. Mas não já demonstra que aquela pessoa tem uma certa dependência familiar, que ela ainda não adultizou, vamos dizer assim? E muitas vezes não é nem culpa da pessoa. É realmente a questão ou da mãe ou do pai que se sente inseguro, né? Quer estar ali perto da Vai pessoa, lá e toma a frente, né? Pra pessoa não fazer errado, pra pessoa ter esse medo, né? Não, você vai estragar tudo, então deixa que eu faço. Mas nessa situação eu chamei a mãe e disse, olha, quem está sendo entrevistado é a pessoa, então eu preciso que a senhora, ou se a senhora quiser ficar aqui, fique sentadinha, ou não, se a senhora puder ficar do lado de fora, até para a pessoa respirar, né, se sentir mais à vontade. Mas já aconteceu, é bem... Falou em respirar. Pra gente finalizar, alguma técnica que de fato funcione, olha, se alimenta bem, respira, não sei, eu tô falando aqui por alto, eu não sou especialista, mas o que pode ser feito ali quando você sabe que pegou a cartinha, por exemplo, do Cine e vai passar por um processo seletivo? É importante que a pessoa se mantenha tranquila, né? Que tenha uma boa comunicação, que a pessoa busque ser pontual, né? Caso a pessoa não conheça a empresa, chegue um pouquinho antes, 10 minutinhos antes, 20 minutinhos antes, porque às vezes você vai fazer uma entrevista numa indústria, por exemplo, você não sabe onde é o setor administrativo. Então, se marcou para as 8 horas, se você chega às 8 horas daqui que você acha o setor, você já se atrasou. Isso pode causar uma má impressão. Uma má impressão, né? Mas é importante que a pessoa se programe, né? Que a pessoa, ela pesquise sobre a empresa antes também, sobre né? a empresa, como você falou no início. Que tenha pontualidade, que tenha um compromisso, se é realmente o que a pessoa quer, que a pessoa busque de uma forma objetiva, determinada, e
de uma forma relaxada, não de uma forma tranquila demais a ponto de lhe prejudicar. Olha, e a maneira de sentar, né, também, né, o posicionamento do corpo, tudo isso fala muito, Tudo né? isso. o corpo fala, né? É verdade. Tudo Verdade. isso. E depois, finalizando, foi concluído, foi aprovado, né? Passou no processo seletivo, foi contratado. Aí eu queria puxar para o tema da gente. O baba-ovo é mal visto no RH? Depois que ele entra, faz parte lá né, da equipe. E aí Porque às começa vezes a gente puxar tem a o saco. impressão que o RH não vê o baba-ovo, viu? E aí? Pra quem tá de fora, desculpa, Andresa, mas às vezes. Mas tudo é visto na empresa, Tudo é né? visto? Tudo é visto na empresa. Muitos Por que colaboradores. permanece lá, mulher? Tem uns baba-ovo Por que permanece lá? misericórdia, Eu acho que né? isso é assunto para outro. Vai depender, ele faz. Se ele ou ajuda, ele Se ele colabora. realmente contribui, se ele colabora ou não. Vai Aí ele depender muito permanece. aí. Andresa Araújo, gestora de RH, especialista em gestão de pessoas. Muito obrigada por sua participação. Quero reforçar aqui que na próxima terça-feira, dia 16 de setembro, acontece o Empregar Nova Esperança, no Centro de Vivência do Bloco 11, em Gramame. O evento começa às 7h30 da manhã e vai até o meio-dia. Serão cerca de 15 empresas, olha isso, gente, oferecendo vagas e realizando entrevistas no próprio local. As fichas serão entregues por ordem de chegada, então é bom colocar o despertador cedinho, ter disciplina, se alimenta bem, se veste tranquilamente e vai para lá. Não esqueça de levar RG, CPF, currículo atualizado e boa sorte, né, Andresa? Eu agradeço a oportunidade, espero todo mundo lá no Empregar, vai ser um momento muito de partilha, de fazer network, conhecer as empresas. Então, tá todo mundo convidado para poder participar, traga seu currículo atualizado, estaremos lá para receber vocês. Obrigada mais uma vez, Andresa. 7h28. Isso batalha.